Eu sou a Marina Persson, eu sou cineasta, mas fiquei mais conhecida por ser apresentadora da MTV e de TV em geral, e também sou locutora de rádio. E outras coisas. Eu fiz faculdade de cinema porque, enfim, as minhas aspirações eram essas. Eu queria ser cineasta, eu queria ser diretora de fotografia, mas eu me formei numa época muito difícil para o cinema no Brasil. Foi uma época em que todos os mecanismos de estímulo à produção foram extintos pelo governo Collor. Foi uma época em que, na verdade, enfim, o dinheiro dos brasileiros foi todo confiscado na época do Plano Collor, e aí, de fato, a produção de cinema morreu completamente, né? Durante 2 anos a gente teve pouquíssimos filmes sendo produzidos no Brasil. Eu fui uma adolescente que gostava muito de cinema e muito de música, então eu tinha uma cultura cinematográfica grande. E, enfim, por causa desse conhecimento, eu acabei conseguindo uma vaga de assistente de produção no Cine MTV. E foi só 2 anos e meio depois que eu tive a oportunidade de fazer um teste de câmera, e aí eu passei a apresentar não só o Cine MTV, como outros programas também. E isso foi muito legal da MTV, porque de fato eu não tinha nenhum traquejo com câmera, não tinha nenhuma familiaridade, eu morria de medo, eu ficava gaguejando, eu apressava, eu era muito ansiosa e nervosa, mas eles investiram em mim. Então, me colocaram numa fonoaudióloga, tinha um diretor que ficava comigo no estúdio, e eu fazia muito, eu me assistia muito também, né? Isso, na verdade, é uma super escola, né, para qualquer pessoa que quer trabalhar com a imagem, é se assistir, né? Daí eu fui melhorando, né? De fato, depois de um tempo, eu já fiquei bem mais à vontade, já conseguia me expressar de uma maneira um pouco mais relaxada e tal, mas de fato, assim, foi uma coisa de uma aposta deles, de uma pessoa que realmente não tinha nenhum traquejo. Assim, eu vejo meu teste, eu fico pensando assim, como é que eles contrataram essa pessoa para apresentar qualquer coisa, porque era horrível. E isso para mim foi super importante. Primeiro que eu me sentia segura, né, na frente das câmeras, e aprendi a ficar segura na frente das câmeras, sobretudo quando eu conheço o assunto. Então, essa escola, né, de que você só apresenta coisas com propriedade, que você sabe do que você está falando, foi uma coisa que a MTV me ensinou. Assim. A credibilidade é uma coisa que você demora muito tempo para construir, e ela só é construída se você tem esse cuidado, né, de saber o que você está falando e de ter alguma afinidade com o que você está falando também, né? Durante todo o período que eu estava na MTV, eu nunca deixei de lado completamente a ideia de prosseguir com aquela carreira que eu tinha planejado para mim quando eu era adolescente, que era de fazer cinema. Quando eu escolhi fazer cinema, minha família me deu todo o apoio, minha mãe também fez cinema, então, enfim, isso estava resolvido dentro do meu âmbito familiar. Já no meu âmbito escolar, a escolha de fazer uma faculdade de cinema, ela não era tão bem-vinda, assim. Digamos que eu estudei numa escola que prepara pessoas para, sei lá, para disputar vagas nas universidades mais difíceis de entrar, né? Então, as pessoas estavam lá querendo medicina na USP, engenharia na Poli, e aí na GV. Mas eu não queria fazer mais nada, eu queria fazer cinema. Então, enfim, foi uma decisão difícil. Era uma faculdade difícil de entrar também, porque eram muito poucas vagas naquela época, eram 15 vagas. E eu estudei muito para conseguir passar. Então, quando eu entrei na MTV, eu vi que eu tinha uma oportunidade muito legal de trabalho, de projeção, era um lugar gostoso de trabalhar. Sabe, a MTV era uma TV jovem, feita por jovens, para jovens. Tanto que quando a MTV chegou no Brasil, eu não era da MTV ainda. Mas eu aguardei aquela emissora chegar, assim, né, muito ávida, porque é isso, eu era essa adolescente que era fanática por música, e a gente tinha uma carência gigante de programas musicais no Brasil. E não só de programas musicais, mas de programas jovens, de programas que falavam da nossa língua, que falavam pra gente. Então, é isso, assim. Antes de trabalhar na MTV, eu já era fã da MTV, eu já queria, era parte do meu sonho ter uma emissora como a MTV aqui no Brasil. Então, eu tive essa coisa, né? Quer dizer, eu persegui um sonho, cursei a faculdade de cinema durante 4 anos. Quando eu saí achando que ia fazer cinema, de repente eu me vi
numa emissora de TV jovem, que para mim tinha muito mais cara de ser uma coisa que não seria um trabalho, né? A MTV para mim ela estava muito nesse lugar do comportamento, do entretenimento, daquele lado que era um lado mais leve e tal. E eu não tinha dimensão do que significava estar lá, trabalhar lá e de uma certa maneira, formar toda uma geração que estava chegando naquele momento, né? Então, eu tinha essa força que me levava para esse lado da televisão, que era o fato de eu ter um espaço na MTV, mas, por outro lado, eu quero fazer cinema e que eu nunca deixei de lado, né? Ele ficou, digamos assim, numa segunda prioridade, porque meu dia a dia era meu trabalho, era meu emprego, a MTV era meu emprego, né? Pagava meu salário todo mês. Mas ela nunca esqueci completamente. Então, durante o tempo que eu estava na MTV, eu fiz um curta-metragem chamado Almoço Executivo. Depois eu dirigi um documentário sobre meu pai, chamado Person, porque meu pai também era um cineasta paulista importante e que morreu muito cedo. Então, eu tinha essa necessidade de falar sobre isso. Para mim, foi muito importante, digamos assim, no meu processo de identidade, de entender quem eu sou, entender também quem foi meu pai e resgatar essa história através do filme. Como ele morreu muito cedo, eu e minha irmã, a gente cresceu ouvindo muitas histórias incríveis sobre ele. Muito, assim, a Person era incrível, a Person era um homem engraçado, ele era um homem muito talentoso, ele era explosivo, ele era muito sincero, enfim, e muitas histórias engraçadas de casos e casos e tal. E, claro, tinha um lado do Person cineasta, que eu até meus, sei lá, 17, 18 anos, eu, de fato, não tinha a dimensão da importância da obra dele, porque quem me falava sobre ele eram pessoas que estavam falando com a filha, né? Então, as pessoas não falam mal de um pai que morreu por uma filha, ou não diminuem a obra, ao contrário, as pessoas exaltam. Então, eu só fui ter a noção de que o trabalho que meu pai tinha feito era importante, que os filmes dele tinham uma relevância e que faziam parte da cinematografia brasileira. Enfim, o São Paulo S.A. até hoje está entre os 10 maiores filmes da história do cinema brasileiro. Então, eu só fui ter essa dimensão quando eu entrei na faculdade, porque daí eu vi que os professores falavam sobre os filmes dele, que as pessoas falavam da relevância da obra dele, que as pessoas discutiam e debatiam São Paulo S.A. e o caso dos Irmãos Naves. Então, isso, para mim, me abriu um novo mundo, entendeu? Me abriu um novo mundo e me despertou esse interesse, essa vontade de buscar saber realmente quem era ele. E aí, numa outra dimensão também, daí tem a parte da dimensão pessoal, da minha jornada pessoal de busca de identidade, né? Eu quero saber quem eu sou, de onde eu vim, quem é esse cara que todo mundo fala tanto e que é meu pai, mas de quem eu fui privada de uma convivência. Isso tudo foi que me levou a fazer o Person, né? Então, o filme ele tem esses dois lados, ele tem uma jornada pessoal de uma filha buscando saber quem é o pai, e tem também o lado do cineasta brasileiro, paulista, e que fez filmes sobre a nossa identidade, né? Sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. E eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante, né? Isso eu acho que é a coisa que talvez mais me inspira não só como cineasta, mas acho que como ser humano, assim, esse desejo que a gente tem de entender de onde a gente veio e através da nossa história, né? É por isso que eu bato tanto nessa tecla da importância da preservação da nossa memória, seja ela através da literatura, da dança, do teatro, do cinema, da pintura, né? Por que é tão importante a gente preservar a nossa cultura e a nossa memória? Porque isso é o que nós somos, isso é a nossa identidade. E muitas pessoas falam, quando eu comecei a fazer cinema, nossa, mas que coragem, hein? Você fazer cinema, você é filha do Person, as pessoas vão comparar e tal. Isso é uma coisa que foi muito mais um fantasma que colocaram em mim do que uma coisa que eu senti na pele, porque a minha luta é justamente assim, para fazer com que o trabalho dele chegue para as próximas gerações, né? Agora, de fato, existe uma afinidade atávica aí, eu não sei, entendeu? Eu cresci numa casa em que o cinema era muito presente, porque minha mãe também faz cinema, né? Minha mãe faz documentários, minha mãe tem um trabalho também
enfim, de registro da nossa história, do nosso país, que também me influencia bastante. Então, eu sou filha deles dois, então sou fruto disso também, óbvio. Mas não sinto que uma comparação é, sei lá, factível e nem que isso me atrapalhe, assim. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ser filha de quem eu sou. E aí nesse meio tempo, eu fui escrevendo um roteiro de longa-metragem que falava sobre a minha juventude, sobre a minha história em São Paulo nos anos 80. Eu estava fazendo ele enquanto estava na MTV. E durante todo o tempo, eu estava ali tentando, sei lá, um pouco me enganando, achando que ia conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, ia conseguir tocar as duas coisas e tal, me dedicar. Mas o cinema não é assim. O cinema, ele demanda uma dedicação um tempo integral. E quando eu entendi isso, foi quando eu consegui fazer o meu primeiro longa-metragem de ficção, que foi o Califórnia, né? Eu acho que a inspiração para o Califórnia foi a vontade de contar a história dessa geração que amadureceu no meio dos anos 80 e que amadureceu numa época de abertura política, depois de 20 anos de ditadura militar, e que foi às ruas, né? Eu era adolescente, tinha 14 anos, na primeira passeata que eu fui pelas Diretas Já, assim. E para mim foi muito importante, porque eu ainda estudei escola pública quando eu era pequena. E na escola pública toda sexta-feira a gente tinha que cantar o hino nacional e fazer uma saudação aos militares, que era um negócio que... E é engraçado, porque dentro de casa eu ouvia uma coisa e na rua era outra, né? Na minha escola era meio outra, assim, tinha a coisa do general e dos militares, tinha uma coisa da censura. Eu cresci convivendo com esses conceitos, né? E aí, de repente, veio uma possibilidade da gente eleger nosso presidente, que era uma novidade. Eu era criança e adolescente, mas isso era muito falado na minha casa. Então, a comoção pelas Diretas Já, a mobilização nacional em torno de um único objetivo foi muito forte. E eu queria que isso estivesse presente no filme. Por isso que eu escolhi o ano de 84 para ser o ano principal do Califórnia. Foi por causa das Diretas Já. E aí tinha esse outro aspecto também, que eu achava que era super importante, que era a questão da AIDS, né? Porque é isso, a minha geração foi a primeira geração que encarou as primeiras experiências amorosas sexuais junto com a AIDS, né? A AIDS, ela foi nomeada em 82, e aí em 84 a gente tem uma espécie de auge da epidemia, né? Era o terror máximo, digamos assim, porque, de fato, você ser diagnosticado com AIDS era uma sentença de morte. Então, você imagina o que é você ter as primeiras experiências amorosas e sexuais junto com isso, né? Com uma doença violenta e fatal ligada ao sexo. Então, eu queria, de alguma maneira, contar essa história e aí eu inventei esse enredo, né, de uma menina. O ponto de partida do filme é a primeira menstruação dela, quando ela deixa de ser criança para se tornar uma adolescente, né? E o ponto final do filme é justamente a primeira relação sexual. Então, é quando essa menina deixa de ser adolescente para virar uma mulher. E o que acontece entre esses dois momentos, né, do ponto de vista feminino. E eu tive uma adolescência muito conturbada. Para mim foi eu acho que muita gente tem, né? Isso não é uma coisa só minha, mas assim, a minha adolescência foi de fato muito conturbada, assim. Então, eu me lembro de eu falar, gente, acho que eu estou enlouquecendo, e na verdade não, eu só estava só crescendo, né? Então, acho que isso foi um dos aspectos que me fez querer falar sobre esse período da vida, né? Sobre esse determinado, né? Esse ponto de partida e esse ponto de chegada, assim. Algumas coisas da minha geração foram muito típicas, assim, né? Uma delas foi essa influência que a gente tinha de dessa música pós-punk, digamos assim, né?
Então, ao mesmo tempo que no Brasil a gente tinha uma cena musical do rock florescendo muito forte, né? Muitas bandas, as bandas de rock, sei lá, mais interessantes, estavam surgindo exatamente naquela época, assim. Foi uma geração que se autoalimentou muito, né? A gente tinha de Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial. A gente tinha toda uma cena em Brasília que estava efervescente e tal, que conversava muito com o rock que se fazia aqui em São Paulo. Então, era um momento que a gente foi, digamos assim, foi uma espécie de desbunde, assim, do rock, né? Porque todo dia aparecia uma banda, uma mais legal que a outra, e os discos eram incríveis, e as letras, e tudo, a gente se sentia super identificado com aquilo e tal. E ao mesmo tempo a gente tinha uma música estrangeira também que chegava, né? Esse pós-punk inglês, que foi bem típico dos anos 80, né? Echo and the Bunnymen, The Smiths, Siouxsie and the Banshees, New Order, Joy Division, era, sabe, era uma coisa que para mim, assim, fez a minha cabeça completamente. E eu queria que essas músicas estivessem no filme, né? Até porque as músicas, elas conseguem te transportar para uma época. E como eu filmei com muito pouco dinheiro, uma das maneiras que eu tinha de trazer os anos 80 para o filme era colocando essas músicas, né? Então, o The Cure, por exemplo, tem uma participação super importante no filme, porque foi uma banda que, para mim, me marcou muito, assim, que me realmente, isso, fez a minha cabeça, né, como a gente dizia nos anos 80, para usar uma expressão dos anos 80, e que, com muita luta, eu consegui botar 2 músicas do The Cure no Califórnia, né. E o Califórnia, ele tem 15 músicas, né, canções, né, não tem nenhuma trilha original feita, o que a gente chama de score, né, não tem música feita para embalar uma cena, para dar o clima de uma cena. Só tem canção original. Tem brasileiras e estrangeiras. E tem 8 músicas estrangeiras. Enfim, e isso eu acho que é a primeira vez que um filme brasileiro tem tanta música estrangeira, assim. Então, por exemplo, essa questão das músicas, né? Quando eu tive 2 músicas do The Cure recusadas, eu falei, não, peraí, eu preciso dessas músicas. Eu vou fazer de tudo que eu puder para ter essas 2 músicas. Então, eu falando com o menino da gravadora, eu falava assim, não, você fala pro Robert Smith que é o seguinte, eu vou na porta da casa dele, eu vou fazer greve de fome até ele me deixar usar essas músicas. E o menino falava assim, mas como assim? Calma, eu falei, não, eu preciso essas 2 músicas, não tem filme se eu não tiver essas 2 músicas, então eu preciso falar com ele, me dá o telefone dele, me dá o endereço dele. Ela falou assim, olha, eu não posso te dar o e-mail dele, mas se você escrever uma carta, eu faço chegar até ele. E é o tipo de coisa que você só faz em situações extremas, entendeu? Então, fazer um filme é isso, assim, você é constantemente colocado em situações extremas em que você tem que ter a cara de pau que você nunca teve na sua vida para pedir coisas para uma pessoa desconhecida. E é isso, e se abrir, e aí foi isso que eu fiz. Eu falei pro Robert Smith, que é vocalista do The Cure, né, que escreveu as músicas. Eu falava assim, gente, você mudou minha vida. Quando eu era adolescente, eu era fanática pelo The Cure. E eu fui ler o livro do Camus, porque você escreveu uma música que era inspirada no livro do Camus. Então, eu quero botar essa música no meu filme. E aí, esse tipo de coisa, no fundo, são as coisas que ficam, que te marcam. Assim, eu nunca vou esquecer isso que aconteceu comigo. Eu nunca vou esquecer esse episódio em que eu um dia, né, tive algum tipo de contato, ainda que super intermediado, tal, com o vocalista do The Cure por causa de um filme que eu fiz, né. Aí, enfim, ainda logo depois da saída da MTV teve essas 2 coisas, né, quer dizer, eu tinha essa vontade de fazer o meu filme como diretora, que foi o Califórnia. E que foi uma experiência super intensa, porque quando você dirige um filme, você é uma espécie de Deus, né? Você é onipotente. Você fala assim, eu quero uma parede azul, a parede parece azul. Você quer que o ator vista tal roupa, ele aparece com aquela roupa. Você quer que o cara chore, o cara chora. A menina, você quer que ela se joga. E, enfim, e é uma sucessão de... E você é muito, digamos, paparicado nesse sentido, né? Porque o diretor que pede e as coisas acontecem, né? Então essa espécie de onipotência assim, é muito engraçado, assim, porque quando acaba o filme você dá uma espécie de vazio assim que você, quando acaba a filmagem, né? Não, porque o filme continua depois ainda várias etapas, mas a etapa da filmagem, que é essa coisa intensa em que você passa semanas
né, numa carga horária absurda e com todo mundo te perguntando o que você quer, o que você quer, o que você deseja, como é que você quer que isso seja feito, isso vai te deixando de um jeito assim que quando acaba você fica meio, e agora? Você vai andando pela sua casa e fala assim, ninguém vai perguntar nada, o que eu quero, né? Que estranho. Então me deu uma espécie de, sei lá, depressão pós-parto, assim, não sei, que eu fiquei em casa que eu não sabia o que fazer. Só que imediatamente depois eu tinha que encarar uma outra coisa que também era novidade na minha vida, que foi muito intenso, que era ser protagonista de um longa-metragem de ficção ao lado de um ator, João Miguel, um ator hiper experiente. E assim, por mais que eu tivesse feito coisas como atriz, eu tinha feito algumas pequenas coisas como atriz, eu tinha feito um intensivo, né, do CPTzinho com Antunes Filho, ali no Sesc Consolação. Enfim, por mais que eu tivesse alguma experiência, nada se compara a você contracenar com um ator que tinha 30 filmes nas costas, como era o João Miguel. Então, eu rapidamente tive que deixar para trás essa minha depressão pós-parto e falar, não, gente, eu preciso encarar esse negócio que é um negócio muito sério, muito intenso e que eu não sou treinada para isso, né? A minha experiência com atores e atrizes é muito da observação, assim, porque eu sempre, a minha vida inteira, fui uma pessoa fanática por atores, assim, sempre era a coisa que eu mais prestava atenção nos filmes. Assim, a teoria todo mundo sabe, fazer bem o papel, se entregar, Como você faz isso? Como você se entrega? Como que você, sabe, não pega um caminho errado? Porque todo personagem, quando você começa a fazer o desenho dele, ele pode ir para um lado ou para o outro, ou para 1000 outros, né? Enfim, não existe uma única fórmula, não existe uma única coisa certa. Então eu falei, bora estudar, né? E aí fui fazer o papel de uma mulher que era totalmente diferente de mim, em termos de personalidade, né? Uma mulher mãe de um menino grande e outra menina pequena, uma mulher depressiva, coisa que eu não sou, uma mulher que tinha tentado suicídio, coisas que, de fato, não faziam parte da minha realidade. E aí eu achava que a primeira coisa que eu tinha que pesquisar era o suicídio, né? Que é um tema super difícil, é um tema tabu, é um tema que não tem, assim, não existe como é que eu vou dizer, não existe um consenso em relação ao suicídio, porque são muitas as razões pelas quais as pessoas tentam se matar, né? E aí eu tinha que descobrir qual que era dessa mulher, né? O que é que faz uma mãe de 2 filhos atentar contra a própria vida? E, quer dizer, é uma situação, né, muito, muito extrema, né? Então essa era uma coisa que eu achava que eu realmente devia pesquisar. E fui pesquisar, e fui estudar. E a outra coisa foi realmente tentar me integrar com o João Miguel, que era o meu parceiro no filme, né? Então a gente teve muitas vivências, assim. A gente teve desde treinamento, conversa, ensaio e, sobretudo, muita cumplicidade, assim. O João foi um cara que me ajudou muito nesse sentido de ter muita paciência comigo, né? Mas na hora da filmagem, por mais que a gente tivesse ensaiado, preparado, pensado, burilado, tem uma coisa que é a câmera. E a câmera, quando vem a câmera, as coisas, a energia toda muda, né? Foi uma experiência embriagante, eu diria assim, porque foi muito intenso, me tirou do meu ser, assim, do meu equilíbrio, e eu acho que talvez seja isso que seja o grande barato dos atores, assim, que eu acho que você se transformar numa outra pessoa e depois você se reconectar com a sua realidade, assim, sabe, é um lugar, assim, que eu não conhecia. Eu também vou pro quarto. Você não vai, não. Que isso? Larga meu braço, Edu. Eu vou pra onde eu quiser, larga meu braço. Já disse que você não vai pro quarto. Onde é que você tava? Você sabe onde é que eu tava? Fala onde é que você tava. Na dança. Na dança o caralho, onde é que você tava? A inspiração em si, ela não acontece com hora marcada, né? Ela não aparece porque você precisa escrever um texto, ou fazer um roteiro, ou entregar um trabalho. Então é isso, vem quando quer. E a maneira de você manter esse combustível da inspiração sempre ativo é uma inquietação.
Essa inquietação ela pode estar em muitos aspectos. Pode estar no aspecto artístico, ela pode estar no aspecto humano, ela pode estar, sei lá. Isso cada um acho que descobre o que movimenta a si mesmo, né? O que movimenta aquela, sabe aquela coisa um pouco da angústia, assim, né? Acho que todo mundo tem uma certa angústia, assim, de em algum momento da vida, de que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui, para onde eu vou, né? Por isso que tem essa coisa de onde eu vim é tão importante, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo, para onde eu vou. Então, esse para onde eu vou, qual é o futuro, para onde você está apontando, o que eu vou deixar, né? O que vai ficar quando eu for embora? O que eu vou deixar para outras pessoas, para outras gerações? Se é que eu vou deixar? Porque também tem gente que... isso é um combustível, isso é uma coisa que te provoca esse não acomodamento, né? Porque o conforto, a acomodação, né? Você vai ficando meio mole, assim, você vai ficando meio amorfo, você vai ficando meio acostumado. Isso é ruim, sabe? Alguma coisa tem que te cutucar, tem que te incomodar. De alguma maneira, o incômodo, ele é um propulsor, sabe? De inspiração. Porque é a sua inquietação, e é isso que movimenta, pelo menos a mim. E isso o cinema traz, né? Porque cada projeto é um projeto diferente do outro. E aí você tem essa constante alimentação, né?